Boa noite, galera do bem. Vocês estão bem? Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro, e vamos continuando no estudo bíblico. Se você quiser acompanhar a leitura, nós leremos hoje o capítulo 16 do livro de Êxodo. Eu não quero me estender muito, então vamos lá. O maná e as codornizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome, toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isto, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem de nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, 1 jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, que tinham recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco.
Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para o dia seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã recolhiam quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, não o acharão. Apesar disto, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso no 6º dia ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Eu disse a vocês no último vídeo que o povo era duro de coração. Eles viram muitos milagres no Egito, eles viram a divisão das águas do Mar Vermelho, eles viram na manhã seguinte os corpos mortos dos egípcios, dos exércitos do faraó. Eles fizeram uma grande festa. 3 dias depois já começaram a reclamar da falta d'água, até porque no deserto não tem água. E agora eles estão reclamando que falta alimento. Muito provavelmente, quando eles saquearam o povo lá no Egito, no dia do Êxodo, eles tiraram ouro, prata, joias e tiraram também mantimentos. Agora estamos numa situação difícil. Acabou o mantimento. E aí começa a murmuração. Por que você foi tirar a gente de lá? Lá a gente tinha carne, lá a gente assentava para almoçar e para jantar todos os dias. Agora nós vamos morrer aqui nesse deserto. Eles não estavam afrontando Moisés e Arão, até porque não foram Moisés e Arão que tiraram o povo do Egito. Quem tirou o povo do Egito foi o Deus de Israel. Só que eles ainda não conheciam o Deus de Israel. Mesmo depois de tudo o que viram. Israel é o nome do país, mas Israel foi o nome de Jacó, trocado quando ele lutou literalmente com um anjo até o amanhecer. Tudo isso está nos vídeos anteriores, basta vocês olharem.
eu quero falar tão somente do maná. O que significa maná? A palavra maná é um tipo de transliteração aproximada de um termo hebraico que aparece pela primeira vez na Bíblia, em Êxodo 16, 31. No entanto, no Êxodo 16, 15, lemos sobre o momento que o povo de Israel descobriu o maná. Quando eles viram aquela substância na superfície do deserto, perguntaram: o que é isto? Assim, a expressão o que é, do hebraico, man, parece ser a tradução literal desse termo, ou seja, provavelmente o significado de maná se refere à qualidade misteriosa do mantimento divino. Como era o maná? O texto bíblico diz que o maná era pequeno e arredondado, com coloração esbranquiçada, parecia semente de coentro. Quando exposto ao sol, se derretia. Seu gosto era adocicado, semelhante a bolos de mel, mas também lembrava, de alguma forma, bolos amassados com azeite. Geralmente, o maná era amassado ou moído antes de ser preparado para alimentação. Como o maná foi enviado? Nós já lemos que o maná descia como um cereal provido pelo Senhor para sustentar o seu povo. Algumas pessoas acreditam equivocadamente que o maná era como uma chuva, era enviado do céu, tipo chuva, né? De uma forma que literalmente caísse do céu. Mas a Bíblia diz que o maná aparecia a cada manhã na superfície do deserto, após o orvalho evaporar, de modo que era semelhante a escamas finas como geada. Eu disse a vocês que durante o dia faz mais de 40 graus no deserto. Mas durante a noite, especialmente na madrugada, faz muito frio, chega a gear. O segredo do maná, olha que interessante, os hebreus tinham que levantar às 5 horas da manhã para colhê-lo. Então, Deus dá, mas você também tem que fazer a sua parte. Quem levantava 9 horas da manhã, ficava sem comida. Entenderam? Por quê? Porque quando o sol aquecia, o maná se derretia e ponto final. Não tinha como você pedir para o seu vizinho, porque o seu vizinho tinha colhido exatamente a porção necessária para sustento de sua família. E quando algum engraçadinho, desobediente, falou assim: eu vou pegar bastante para não ter que levantar amanhã às 5 da manhã. O produto criou bicho e fedeu. Mas o que me deixa assim mais impressionado, o maná aparecia todos os dias, pela manhã, com exceção do sábado. Os israelitas eram autorizados a colherem um jarro a mais por pessoa na sexta-feira. Essa medida equivale a aproximadamente 2 litros. Então, durante a semana, não adiantava pegar mais do que a quantidade autorizada, pois ele estragava guardado. Apenas às sextas-feiras
eles eram autorizados a pegar o dobro da porção que cada um necessitava, para que houvesse mantimento no sábado. E no sábado o maná não aparecia. E o que era guardado para o sábado devia ser armazenado já preparado, ou seja, assado ou cozido. No sábado, eles não poderiam fazer nada. Mas, novamente, alguns engraçadinhos, desobedientes, incrédulos, levantavam no sábado de manhã e saíam no campo para ver se tinha o maná. E não tinha o maná. O que isso quer dizer? A provisão de Deus, ela é diariamente na sua vida. A provisão do maná continuou durante 40 anos da peregrinação e só cessou quando eles entraram em Canaã, já que ali eles teriam outros meios de sustento. É interessante observar que maná também, a finalidade dele significava que o povo deveria confiar em Deus. Provisão do maná, Deus humilhou o povo como provisão do maná, porque Deus provou e fez bem, ensinando que deveriam confiar na sua palavra. O maná ensinava o povo a ser obediente aos mandamentos de Deus. Se você for no Novo Testamento, no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus falou sobre o maná. Jesus se refere ao maná como uma tipificação de si mesmo e estabeleceu um contraste entre o maná que os judeus comeram no deserto, que apenas lhes serviu para sustento, pois no final eles morreram. Porém, Jesus é o verdadeiro pão do céu, dado por Deus, o pão da vida, do qual quem dele comer nunca morrerá. Vejam que interessante, em Hebreus, percebemos que o maná escondido é o próprio Cristo que alimenta a sua igreja. Então, o pão do céu é a palavra de Deus para nós hoje. Então, nós precisamos desse pão do céu diariamente. Eu disse para vocês que todo o histórico de Israel pode ser passado para os dias atuais. Você precisa se alimentar de Deus diariamente. E como você faz isso? Através da palavra de Deus. Gostaram? Eu quero me aprofundar mais, mas eu tenho medo de me aprofundar muito mais e vocês ficarem boiando. Por isso eu vou com essa aguinha com açúcar até vocês entenderem um pouco mais da Bíblia e aí nós vamos aprofundar mais, tá? Mas por enquanto eu vou levando assim até que vocês tomem gosto. E então nós vamos falar mais profundamente. Não percam os vídeos, porque é uma sequência. Se você olhar no canal, nós começamos em Gênesis capítulo 1, verso 1. E hoje nós já estamos em Êxodo capítulo 16. Nós falamos sobre tudo o que aconteceu. E nós continuaremos assim. Então, se você assiste um vídeo, por exemplo, de hoje, mas não assistiu de sábado, não vai entender
Se você assistiu de sábado, não assistiu de hoje, vai assistir de quinta, vai ficar faltando, porque eu estou fazendo um estudo sistemático, de modo que um vídeo se encaixa ao outro. Este é o segredo do estudo bíblico que estamos fazendo. Os vídeos extraordinários nada têm a ver com o estudo bíblico. O estudo bíblico continuará, enquanto Deus permitir, enquanto eu viver. Então, peço mais uma vez, aqui embaixo, rodapé, tem lá, like. Deixe o seu like se você gostou. Tem também assim, para não gostei, que eu espero sinceramente não receber. Mas se você não gostar, você tem direito também. E lá também tem um lugar para você comentar. Algumas pessoas ouvem o vídeo, e depois me escrevem no WhatsApp: nossa, gostei do vídeo, ai que legal, você está ficando cada dia melhor. Eu não quero que vocês escrevam para mim no WhatsApp. Eu quero que você comente lá o vídeo, mas eu não quero que você comente: Silvio, você é o cara. Não, por favor. Eu quero que você comente sobre o estudo. Hoje você vai na igreja com fome do pão espiritual, e volta para casa muitas vezes com mais fome ainda. Às vezes eu saio de casa e vou para a igreja deprimido. Volto para casa com vontade de me suicidar. Infelizmente é assim. Desculpem a franqueza, mas isso não acontece só comigo, isso acontece com todos. Basta por hoje, me alonguei demais, me perdoem. Vamos continuando. Não deixem de acompanhar os vídeos do estudo. Deus os abençoe. Até quinta-feira. Fiquem com Deus.